Shalom! Abre seus portais, está entrando quem? O Rei da Glória, o Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou irmã em Cristo Jesus, do Ministério Sendo Ferida. E se você é novo no canal, seja bem-vindo, bem-vinda, ative o sininho, se inscreva para que outras pessoas também possam receber esse conteúdo abençoado em Cristo Jesus, o Rei da Glória. E hoje nós vamos falar um tema poderosíssimo que é costume, mas vamos entender mais na profundidade. Anote aí. Cuidado. 8 coisas que afastam a presença do Espírito Santo. É claro que tem dezenas, centenas, mas eu separei 8 as mais comuns que estão no nosso dia a dia. De repente, você já fez parte disso ou já sentiu algum desejo. Então, nós vamos convocar aqui o nosso mentor-chefe primordial, chamado Espírito Santo, para que a gente seja orientado na vontade dele. Amém? Pai, nós convocamos aqui juntamente com o Espírito Santo, Jesus, o Rei da Glória, e toda a equipe eclesiástica para que a gente possa admoestar, ensinar, aderir conforme a tua verdade e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Bom, está feito, está consumado. Aqui, o primeiro passo é, vamos lá em Atos, no capítulo 5, no versículo 3, que eu já tenho aqui aberto, tá? Diz o seguinte, Atos, capítulo 5, versículo 3. Então indagou-lhe Pedro, Ananias, por que permites que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que, aleluia, ficasse com a parte valor do terreno? Então, a primeira é, anote aí, mentir ao Espírito Santo. Quando a gente mente ao Espírito Santo, a gente entristece ele. Ele é uma pessoa, ele é educado, ele bate na porta. E aí eu entrarei e cearei, como está lá em Apocalipse 3, 20 em diante. Estou à porta, ele é educado. Então, uma coisa que entristece o Espírito Santo é mentira, tá? Mentira, coisas banais, fúteis. Segundo ponto, resistir ao Espírito Santo. Está aqui ainda em Atos, no capítulo 7, no verso 51, que diz o seguinte. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Homens duros e entendimento, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistir ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram os vossos pais, assim vós fazei também. Pessoas duras, pessoas que resistem, que não querem descobrir novos mantos, descobrir novas evidências dentro da palavra, ser revelado por ele. São pessoas que tiveram dura serviço e não quiseram a verdade. Então, primeira foi a mentira, segundo, resistir ao Espírito Santo. Ele está ali querendo se manifestar na pessoa, querendo transbordar, mas ela não quer. Dura serviço. Terceiro, entristecer o Espírito Santo. Nossa, isso aqui é poderoso. O apóstolo Paulo também falou aqui, ó, lá em Efésios, tá? Efésios 4, versículo 30 e 31. Vamos ler? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados no meio de vós, bem como toda maldade. Ou seja, o apóstolo Paulo falando para a igreja aqui de Éfeso, tá? Que estava entristecendo o coração por calúnia, difamação. Então, pessoas que caluniam ministérios, falam mal disso, falam mal daquilo, sem mesmo a pessoa ter verdadeira causa, isso é entristecer o Espírito Santo. Eu vou repetir, ó. Está aqui em Efésios 4, no versículo 30 e 31, que é, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados no dia da redenção, ou seja, com a aceitação de Jesus Cristo. E o que entristece o Espírito Santo? Olha aqui que o apóstolo Paulo falou. Amargura, cólera, ira, gritaria, sabe? Aquela bagunça, aquela gritaria de casa, aquela coisa estapafúrdia, aquelas contendas, entristece. E sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade, maquiavélico, mente maquiavélicamente maligna. Quarto,
apagar o Espírito Santo. Essa aqui, então, nem se fala, né? Tá lá em 1 Tessalonicenses 5:19. Vamos ler? Olha só. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não apagueis o Espírito de Deus. O que é apagar? Apagar o Espírito Santo, ou seja, ignorar os dons. Quantos ministérios que eu conheço, eu creio que também você deve conhecer, que não dão ênfase aos 5 ministérios proféticos, Efésios 5:11, ao apostólico, ao profético, ao evangelista, ao pastoreio e ao mestre ou doutor. Ah, isso aqui já passou. Não, aqui tem mais em dons, em revelação, em interpretação de línguas, mistérios angelicais. É uma blasfêmia, tá? Esses ministérios estão afadados, só quer só a palavra. Mas se revelar um manto, alguma coisa, é loucura. Então, isso aqui também entristece. Esses irmãozinhos estão entristecendo a figura mais linda que o Senhor Jesus Cristo deixou, o Espírito Santo de Deus. O quinto, essa aqui então nem se fala, é uma das piores. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá para o Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Marcos no capítulo 3, verso 29. Marcos, capítulo 3, verso 29. Glórias a Deus. Tudo dentro da palavra, queridos. Marcos 3, 29, que fala o seguinte, olha só. Todavia, quem blasfemar contra quem? Anote aí. O Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado e de pecado eterno. Ou seja, é o único pecado, querido. Presta atenção aqui, olha bem no meu olho. O pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Pode até falar mal de Jesus, criticar minha vida, criticar irmãos, mas não peque, não blasfema como ore de Beelzebu. Ou seja, pecar contra o Espírito Santo é dizer que tudo que os apóstolos fizeram, que Jesus estava fazendo, era por ordem de demônios. Os mantos que Jesus realizava, os milagres, as pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo disseram que o que Jesus fazia, os apóstolos, os profetas, era coisa do capeta, coisa de Beelzebu, isso não existe. Pecou contra o Espírito Santo, não tem mais perdão, já pereceram. Então, pode falar mal de Jesus, mas não pecar blasfêmia, ou seja, fazer, por exemplo, eu estou fazendo uma obra do Senhor, Deus está arrebatando pessoas, Deus está fazendo milagres, aí alguém fala, isso é obra do capeta, isso aí é Beelzebu, pecou, entristeceu e pecou e ainda não tem perdão, perdeu a salvação, tá? Essa aqui é uma das piores, é a quinta. Então, cuidado, queridos, antes de você querer criticar alguém, peça a direção de Deus, ore antes de fazer uma loucura e pecar, tá certo? Vamos continuar aqui na obra do Senhor. O sexto, profanar o templo do Espírito Santo. Essa aqui é poderosa. Vamos lá para 1 Coríntios, que é a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, do 19 ao 20. Olha aqui que o apóstolo Paulo falou. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que habita em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não pertences a vós mesmos. 20. Pois fostes, querido, eu e você, comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Ou seja, não machuque o seu templo com porcarias, com machucaduras, com tatuagens, com escrituras no corpo. Não faça isso. Nosso corpo é templo do Espírito. Você cuide dele, você se banha, você se lava, você se perfuma. Ele tem ciúme. E o apóstolo Paulo falou isso para essa igreja porque eles haviam muita prostituição, se prostituíam, faziam coisas terríveis. Queridos, e isso acontece muito no meio evangélico, no gospel. Eu não gosto dessa palavra porque para mim evangelho é evangelizar, é pregar boas novas. Só que de tanto coisa errada, tanta falcatrua, tanta besteol nesse meio cristão, eu vou dizer assim, no meio evangélico, que as pessoas aí, quando alguém fala uma verdade, acham que está mentindo. Aí, como diz o meu esposo e alguns irmãos,
O cachorro não faz mais xixi no poste. O poste faz xixi no cachorro, virou ao contrário. Então, quando eu e você que fala uma verdade dessa, a irmã tá doida, mas não querem mais a verdade. Então, o apóstolo Paulo exortou. Era um povo que essa igreja de Corinto estava se prostituindo, não sabia nem o que era corpo, o sangue do cordeiro e nem muito menos o seu templo. Então, vamos cuidar. O sétimo, que é poderoso, desobediência à direção do Espírito Santo. Vamos lá para o profeta messiânico, dos profetas maiores, Isaías. Isaías, Jeremias, vamos lá. Isaías 63, no verso 10. Vamos lá, quase lá no finalzinho. Isaías 63, versículo 10, fala o seguinte: mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Meu Deus! Foi então que teve que agir como inimigo deles e, oh meu Deus, e tudo pessoalmente contra eles. Então, rebelaram. Então, a desobediência, ficar fora do foco da direção de Deus, entristece ele, sai de cena. Quantas pessoas você conhece que desfocou da verdade de Deus? Desfocou do propósito de Deus? Alguns deu a missão para ser mães, para ser uma dona de casa, do lar, para cuidar daquelas crianças, ser alto nível de profeta, missionário de última hora. Tem gente que dá essa missão. Outros vão para outros países, outras nações, de degolar o pescoço, que são os mártires. Outros vão ser intercessores, vão ficar no lugar de intercessão o tempo todo. Outros vão contribuir com alguma coisa para que aqueles irmãos possam ir e se movimentar em lugares que é difícil acesso de condições financeiras. Então, queridos, quando Deus tem um foco e um objetivo, isso alega o coração do Espírito de Deus. Mas quando eu desfoco da verdade, quero só cuidar do meu próprio umbigo, eu entristeço o Espírito Santo. É claro que nós vamos ter o nosso gozo, o nosso lazer, tudo isso. Mas cada um de 8 bilhões de seres viventes que estão nessa terra tem um objetivo. Irmã, mas eu fui dada por um estupro, mas teve um propósito. Você nasceu, você não é uma barrigada perdida. Você teve um propósito nessa terra, independente se foi de um ato ilícito, mas porém Deus permitiu você nascer, porque essa semente, através de Jesus, ele vingou o poder, independente do seu quadro, da sua crença, daquilo que você crê. Eu não estou pregando aqui uma placa de igreja. Eu estou falando de Jesus, o Messias, o Rei da Glória. É Ele, por Ele são todas as coisas. Então não entristeçais. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um outro Consolador, o Espírito Santo, para que quando eu estiver triste e você estiver triste, com gemidos inexprimíveis, Ele vai fazer você entender. Lá Romanos 8, 26 e 27, você lê depois. Além dos seus gemidos inexprimíveis, que você nem falou, eis que tudo conhece, lá no Salmo 69 também. E o oitavo e último aqui, que são 8 mais chaves principais, que são dezenas formas de entristecer o Espírito Santo. Falsas manipulações espirituais. Vamos lá, no finalzinho da Bíblia, você volta lá Apocalipse, na primeira carta de João, tá? Não é João, Evangelho, é a primeira carta de João, tá? São a epístola de João. Primeira carta de João, no capítulo 4, ele vai falar o seguinte: amados, não deis créditos a qualquer espírito, ou seja, esse espírito, ele é minúsculo, tá? Não é o Espírito de Deus. Espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu vou ler o 2 para contextualizar. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus, que é o maiúsculo, que é uma das 7 emanações de Isaías 11:2. Todo espírito que confessa, anota aí, confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E se não confessar, querido, que não é de Jesus Cristo, sai fora, é diabo, tá? Pode sair fora que é capeta, é demônio. Todos os espíritos que não confessam que Jesus Cristo é único, vaza. Isso dali é engodo, encantamento. Eu vou deixar uma tarefinha para você. Vai lá na carta do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2.
Leia aquele capítulo que vai dar evidência. Sedução, o anticristo, a besta, o engano. Vai ter poder. Eles vão fazer milagres também, só que é demônio. Então, por isso, querido, ative em você os dons espirituais, principalmente o de discernimento. Porque, queridos, o engano já está aí. O anticristo já está operando, jaz do maligno. Só que tem muitos que ainda não entenderam. Só que esse povo não confessa Jesus Cristo. Mas, irmã, eles também fazem milagre? Fazem, flutuam, fazem projeção astral, vão na casa das pessoas, tudo. E conhece a Bíblia, tá? Vai lá em Mateus 4 para você ver. Ah, se tu é Cristo mesmo, então transforma essas pedras aqui em pães. Querido, o diabo não brinca em serviço. As egrégoras demoníacas conhecem a palavra. Ele era um anjo querubim. Ele erigia os corais. Só que ele quis ser tão maior que Deus que ele caiu. Uma terça parte dos anjos. Então tem anjos caídos, que são demônios, que hoje aprisionam pessoas em região de cativeiro. Quando reclama, quando briga, quando dá um descontentamento, espírito de escassez, pobreza e miséria, e lá vai. E quero dizer para vocês, queridos, isso que tudo entristece o Espírito de Deus. Quantas vezes eu já entristeci? Eu digo, Pai, tem misericórdia de mim, porque eu sou falha, pó e poeira, eu sou igualzinha a você. A diferença é que eu estudo a palavra e tento ensinar da melhor forma possível, para que eu sei da onde eu vim, eu sei da onde as mazelas foram, e eu não quero que você faça o mesmo. Leia a palavra, porque, queridos, daqui a um tempo fizeram o toque de recolher de armas. Daqui a um tempo vão recolher essa arma. Eles vão tirar isso aqui de nós. Então, se você não está lendo, meditando, estudando, versículos bíblicos, se potencializando, isso aqui não vai mais existir para comprar. Acabou. Estamos numa reta final, onde o IA, ou a inteligência artificial, vai colocar outras coisas aqui e vai tirar todo o poder do Espírito Santo de Deus. Então, já esse espírito de engano já está operando. E tem pessoas que estão ocupando Bíblias falsas e não é verdadeira. Elas são mentirosas. Entende? Então, por isso, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tá? Nesse mês de abril, para a glória de Deus, como eu estou de aniversário, que você quer assistir esse vídeo até o final, você entra no meu privado e você vai levar de presente esses livretos aqui, ó. Jornada de 40 dias para uma vida financeira equilibrada. Vai levar de brinde esse aqui, ó. Descobrindo pequenas mentiras que podem sabotar grandes bênçãos. O caderno para você fazer o seu mural profético, tá? Com todas as figurinhas aqui, você pode potencializar. Guiados pelo sopro divino, a espiritualidade, vai levar isso aqui de brinde. Libertos para prosperar, 20 passos para quebrar maldições e desbloquear bênçãos. Tá aqui, é um livreto curtinho. Quebrando correntes da procrastinação, vai isso aqui também para você. E 40 dias de decretos financeiros, tá? Vai levar isso aqui de presente para você, como a minha gratidão e presente de aniversário para você. Eu que faço aniversário, você ganha presente, tá bom? E aquele que começou a boa obra, ele vai operar. Vamos orar? Pai, eu louvo a Deus pelo teu Santo Espírito, pela tua misericórdia. Eu quero abençoar minha querida, meu querido amado irmão, tanto de longe de perto. E se por acaso alguém que entrou nesse vídeo ainda não te aceitou, Senhor, ou está meio barro, meio tijolo, está com dúvida, Pai, eu declaro sobre a sua vida um nível de entendimento agora, que não sou eu, Sara, que fala, mas é pelo Espírito, Pai. Perdoa meu irmão, perdoa minha irmã, Senhor, independente do que ele tem feito, Pai, eu libero luz. Que as lágrimas que derrama agora, Pai, de perdão, que fez tantas coisas erradas, mentiu, blasfemou, criticou o irmão, Senhor, tem misericórdia, que falou mal de ministério, falou mal de pastor, de padre, de bispo, Pai, tem misericórdia, ou que fez coisas ilícitas que não é nem digno de falar aqui. Pai, eu sou falha e pecadora. Senhor, libere perdão a eles. De repente alguém está de olhos aqui, alguém está dirigindo automóvel, alguém está ouvindo no áudio. Senhor, libera perdão. Porque o Senhor disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Venham, todos estão cansados e oprimidos. Então, Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui, reescreva seu nome no livro da vida.
perdoa seus pecados, suas transgressões, e que esta alma vivente, Pai, procure, Senhor Deus, ó Pai, a tua palavra, que é verdadeira, pura e eficaz. A religião, Pai, ela perece, mas a palavra, ela vivifica, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te potencialize todos os dias, em nome de Jesus. Um beijo forte para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, em o nome de Jesus. Na Shalom do Senhor.